plenário aprova a medida provisória que cria taxa para a Zona Franca de Manaus. Prefeitos de várias cidades do país participam de comissão geral no plenário da Câmara, preocupados com a crise econômica. E esta edição destaca também: o presidente da República sanciona com diversos vetos a lei que regulamenta a segurança para estabelecimentos com aglomeração de público. E o Conselho de Comunicação do Congresso discute desvios na aplicação de recursos do Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Boa noite em Brasília, 10 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou agora há pouco uma medida provisória que cria taxas para a Zona Franca de Manaus. A gente fala agora com o repórter Tiago Ramos, que tem os detalhes. Ele fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Tiago, boa noite. Na verdade, essas taxas criadas aí pela medida provisória, elas vão substituir uma outra taxa considerada ilegal pelo Supremo, né? Isso mesmo, Jacene. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Assim fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Em 2016, o Supremo Tribunal foi lá e disse: olha, a taxa de serviços administrativos cobrada pela SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, é ilegal. O que os deputados, o Planalto então fez? Publicou uma medida provisória com duas novas taxas para substituir aquela: a taxa de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviço. A primeira delas, a taxa de controle de incentivos fiscais, é para pessoas jurídicas. Aí, dependendo do setor, vai ter um valor diferente. Agora, a taxa de serviço é para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só como exemplo do que a gente está falando aqui, olha só. Um cadastramento custaria cerca de R$ 140. A atualização cadastral, R$ 42. A utilização de container, R$ 533. É basicamente isso que está ali no texto. Mas, até como um exemplo para mim e para os telespectadores que estão aí do outro lado, da complexidade do que se discute aqui na Câmara, vale a pena ver a discussão que foi feita em torno do artigo 16. O artigo 16 é sobre a renegociação de dívidas ou de valores que deveriam ter sido investidos pelas empresas. Vamos acompanhar um pedacinho dessa discussão para tentar entender o que aconteceu. As empresas que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, que merecem todos os incentivos, mas já é suficiente ter acesso aos incentivos e há uma contrapartida que elas têm que cumprir, que é exatamente destinar uma parcela do faturamento para ciência, tecnologia, inovação. O que é que essas empresas, algumas delas têm feito? Não têm cumprido essa obrigação, mesmo recebendo todo esse pacote de incentivos. Por essa razão, senhor presidente, não justifica oferecer um largo parcelamento para que elas cumpram esta obrigação. Não existe uma anistia de dívida e sim um novo parcelamento para o pagamento dessas dívidas que existem das empresas de informática, acreditando inclusive que essa é a indústria do futuro. A informatização é algo já presente na vida de todo o nosso país, substituindo muitas vezes funcionários por essa informatização, e por isso nós precisamos lutar que ela ocorra no nosso país e incentivar para que cada vez mais essa indústria da informatização, de tecnologia, gere emprego e renda com condições adequadas das pessoas se prepararem para substituir produção que ocorre no dia a dia por esse tipo de indústria. Existem aí dois pontos de vista econômicos bem distintos. De um lado, o governo fala: olha, essa lei lá de 91 que obrigava as empresas a investir 5% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento para ter acesso a um pouco de isenção fiscal no IPI, isso tudo é intervencionismo. Não, a gente não precisa disso. Do outro lado, o que o governo diz é o seguinte, o que a oposição diz é o seguinte: seria injusto com as empresas que fizeram esses investimentos e que pagaram seus impostos, que as outras que não fizeram o que estava combinado pudessem parcelar a dívida. O fato é, o Partido dos Trabalhadores apresentou um destaque para tentar tirar esse novo parcelamento do texto e foi derrotado. Foram 264 votos para manter o texto original, garantindo então parcelamento para as empresas que não pagaram ou que não investiram 5% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Isso tudo que a gente viu aqui foi uma medida provisória. A expectativa é que amanhã se votem outras duas, a 756 e a 758. Elas basicamente mudam os limites de unidades de conservação no Pará, no Parque Nacional do Rio Novo e no Parque Nacional do Jamanchim.
O que se queria ali era garantir espaço e margem para a construção de uma ferrovia. Mas, na prática, a medida provisória acabou incorporando outros temas e outros elementos trazidos pelos deputados e senadores. Mas essa é a discussão de amanhã. Uma outra, que ainda promete também render muito debate aqui na Câmara, é a convalidação de incentivos fiscais. Eu sei, isso aí soa feito grego, mas a gente preparou um VT, a Carolina Nogueira preparou um VT para tentar explicar o que isso significa. Vamos ver. A guerra fiscal é como se chama a disputa entre os estados para atrair empresas e setores empresariais, pretendendo, claro, gerar empregos e renda ali na sua região. As armas aqui são os incentivos fiscais, isenção de impostos, especialmente o ICMS, e descontos de juros e multas, ou então outros incentivos, como a doação de terrenos, por exemplo. Um conselho, que reúne secretários de fazenda de todos os estados, tem a missão de evitar que esses incentivos sejam exagerados, causando concorrência desleal. As leis estaduais de incentivo fiscal têm de ser aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do CONFAZ, mas na prática não é isso que acontece. Hoje estão em vigor várias leis estaduais com isenções de impostos que não passaram pelo CONFAZ. Pelo menos 40 delas são questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal e aguardam julgamento. Ou seja, a guerra fiscal virou também uma guerra judicial. Mas pode ser que a verdadeira paz para essa confusão não venha da justiça, e sim de uma nova lei em discussão na Câmara. A ideia é legalizar os incentivos fiscais concedidos mesmo sem o aval do CONFAZ. E, além disso, prorrogar os incentivos atuais por até 15 anos, dependendo do setor empresarial. A proposta também muda a regra para validação no CONFAZ. Não vai mais ser exigida a unanimidade dos conselheiros, mas sim o voto favorável de pelo menos 2/3 dos estados, além de 1/3 de cada uma das 5 regiões do país. Para aprovar uma lei no Nordeste, por exemplo, vai ser preciso o voto de 3 estados. Então, somando aí, no final das contas, a gente tem esse projeto de lei complementar e 9 medidas provisórias. Agora, Jacene, o que a gente tem aqui também é a sombra de uma outra lei, a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência Social. Embora isso não esteja aqui no plenário neste momento, o fato é que os deputados vão se revezando nos microfones e já tratando desse tema. Portanto, uma coisa aí dialoga com a outra. A gente vê esse conjunto de 9 medidas provisórias e também um projeto de lei complementar, e lá na frente os deputados já estão de olho na reforma da Previdência. Jaciane. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Prefeitos de várias cidades brasileiras participaram da comissão geral realizada nesta segunda-feira no plenário da Câmara. O encontro discutiu a situação financeira dos municípios, agravada pela crise econômica do país, e fez parte da programação da Marcha em Defesa dos Municípios, que vai até quinta-feira aqui em Brasília. Os prefeitos lembraram que esta semana se realiza a 20ª versão da Marcha em Defesa dos Municípios, mas a maioria das reivindicações continua igual às do primeiro ano. Essas marchas nasceram em 1998, quando ainda fomos recebidos na oportunidade a cachorros aqui no governo federal. Mas abrimos o espaço, os prefeitos da época, nós já iniciamos naquele momento, para que pudesse se construir hoje o que está aqui consolidado, que é um diálogo federativo honesto e consequente. Nós nascemos de um Estado unificado, que era a monarquia, um único país, e decompomos e criamos a federação. Mas o viés concentrador, principalmente na área fiscal, continua vigindo até hoje. Todos os programas que o governo federal criou e que manda e que autoriza os municípios a executarem, nenhum o governo repassa o suficiente para que os municípios executem. Uma bandeira recebeu o apoio de prefeitos e deputados de vários partidos. A derrubada do veto da Presidência da República ao projeto de lei que alterava a destinação do imposto sobre serviço, cobrado sobre planos de saúde, operações de leasing e com cartões de crédito. O texto aprovado pelo Congresso passava o ISS para o município onde mora a pessoa ou empresa que adquire esses serviços. Hoje, ele é pago no município onde fica a sede da empresa prestadora dos serviços. Vamos defender a derrubada do veto do ISS e também dos planos de saúde e dos leasings aqui na reunião do Congresso Nacional. Eu voto para derrubar o veto do ISS que prejudica os prefeitos do nosso país. E eu voto por uma reforma tributária. Está na pauta da CNM
está na pauta de todos os municípios a derrubada do veto à lei do ISS. A Câmara analisa várias propostas de mudanças na lei eleitoral. A chamada cláusula de desempenho, financiamento público de campanhas, o fim da reeleição e o fim das coligações partidárias são alguns dos temas da reforma política em debate. Que é necessário mudar as regras sobre o sistema eleitoral do país, praticamente todo mundo concorda. Mas o que mudar primeiro? Uma das propostas de emenda constitucional em análise na Câmara prevê a unificação de todas as eleições, municipais, estaduais e nacionais. Estabelece o mandato de 5 anos para vereadores e prefeitos, deputados, governadores e presidente e 10 anos para senadores. E acaba com a possibilidade de reeleição para o Poder Executivo. É uma experiência que não deu certo. Você pode observar que normalmente os prefeitos, os governadores, não vou falar de presidente da República porque chama muito a atenção, mas normalmente são melhores no primeiro mandato do que no segundo mandato. Outra proposta é debatida por uma comissão especial de deputados e foi dividida em 3 partes. A primeira cria regras sobre plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular. A segunda parte uniformiza o prazo de desincompatibilização, que vale para agentes e servidores públicos, diretores de entidades de classe e outras lideranças. O projeto prevê o prazo de 6 meses de afastamento antes das eleições para quem deseja se candidatar. A última parte da proposta é a mais polêmica e trata de temas como financiamento público de campanhas e a forma de eleger os representantes. Pelo relatório já apresentado na comissão especial, as eleições proporcionais de vereadores e deputados devem seguir o modelo da Alemanha. A ideia é votar em um candidato, mas também numa lista de candidatos a ser determinada pelos partidos. É o chamado sistema distrital misto. Metade você elege pelos distritos e a outra metade pelas listas pré-ordenadas. O mundo está caminhando por essa linha e o Brasil também, eu creio, que adotará e será uma boa solução para que a gente possa ter campanhas baratas, isonômicas, transparentes e democráticas. Tem ainda uma proposta de emenda constitucional que já foi votada no Senado e está agora na Câmara. Ela proíbe as coligações dos partidos nas eleições de vereadores e deputados e cria a chamada cláusula de desempenho. Ou seja, somente os partidos que conseguirem uma votação mínima, pelo menos 2% dos votos válidos em pelo menos 14 estados, terão direito aos recursos do fundo partidário, à propaganda gratuita no rádio e na televisão e aos benefícios das lideranças partidárias no Senado e na Câmara. Seria uma forma de acabar com as chamadas legendas de aluguel. Nós vamos ter a possibilidade de diminuir, não vamos acabar, mas diminuir o famoso toma lá da cá, ou seja, as bancadas que são formadas se reúnem para poder muitas vezes cobrar espaço nos governos, seja que governo for, para governar, para poder dar apoio e votos na Câmara Federal. Com a quantidade reduzida de partidos, essa pressão vai diminuir. Nós vamos ter uma qualidade melhor na governança, vai ter mais estabilidade política. O melhor seria uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política, que durante 6 meses ou 1 ano se dedicasse só a isso. Inclusive, os seus representantes não poderem ser deputados naquela legislatura. Mas para valer nas eleições do ano que vem, qualquer proposta deve ser aprovada até setembro pela Câmara e pelo Senado. Está pronto e deve ser votado amanhã o relatório da CPI que investiga irregularidades na FUNAI e no INCRA. O parecer do deputado Nilson Leitão tem mais de 3.400 páginas e quase chegou a ser votado na semana passada. Mas a reunião foi adiada porque o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, liberou o acesso à quebra do sigilo bancário da ONG Centro de Trabalho Indigenista, uma das entidades investigadas pela comissão. O deputado Alceu Moreira, presidente da CPI, disse que as informações sobre a movimentação bancária da entidade podem ser incluídas no parecer. A TV Câmara teve acesso aos principais pontos do relatório final da comissão, que limita os poderes da FUNAI e pede o indiciamento de mais de 90 pessoas. O relatório final da CPI FUNAI e INCRA pede o indiciamento de 90 pessoas por supostos crimes praticados em processos de demarcação de terras indígenas, de quilombolas e de assentamentos para a reforma agrária.
Entre essas pessoas está o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, 15 antropólogos e dirigentes do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e do CTI, Centro de Trabalho Indigenista. Acusa servidores da FUNAI, do INCRA, antropólogos e dirigentes de ONGs de fraudarem processos de demarcação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul e na Bahia. Há casos de mais de um pedido de indiciamento para a mesma pessoa por eventos diferentes. E os crimes são invasão de propriedade, constrangimento ilegal, ameaça, dano, improbidade administrativa, falsidade ideológica, corrupção passiva, entre outros. Também pede que o Ministério da Justiça faça nova análise de demarcações em andamento no Pará, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, na Bahia, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sugere ao Ministério Público que investigue a atuação de 18 procuradores federais, 16 que trabalham em causas indígenas e 2 relacionados a projetos de reforma agrária. Além dos pedidos de indiciamento, o relatório final da CPI da FUNAI também traz várias sugestões a órgãos públicos, como o Ministério da Justiça, e propõe mudanças na legislação que trata de demarcação de terras indígenas. O relatório propõe ainda a elaboração de um projeto de lei para regulamentar artigo da Constituição Federal que estabelece que só será considerada terra indígena aquela ocupada por índios no dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A criação de um grupo dentro do Ministério da Justiça para fazer estudos de identificação e delimitação de terras indígenas. A FUNAI perderia poderes e participaria do grupo técnico com papel apenas de defender os interesses indígenas. A criação de um novo órgão na administração pública direta, que seria responsável pela execução da política governamental para os índios. Propõe ainda a anulação de 21 decretos editados pela ex-presidente Dilma Rousseff, que declararam imóveis rurais como de interesse social para fins de reforma agrária. Se o relatório final da CPI for aprovado, os pedidos de indiciamento serão encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal, que poderão atender ou não às sugestões dos parlamentares. As entidades investigadas negam as acusações e classificam o relatório como parcial. Kleber Busato, secretário executivo do CIMI, disse que o parecer do relator criminaliza os defensores dos direitos indígenas com o objetivo de impedir as demarcações. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, veio à Câmara participar de uma audiência pública. Ele falou da expectativa para os novos leilões de geração de energia e de linhas de transmissão previstos para o segundo semestre. Nós estamos muito focados esse ano na realização dos nossos leilões de óleo e gás. Nós temos aí 3 leilões previstos para o segundo semestre com poder de arrecadar 9 bilhões de reais para o governo. Já realizamos em abril um leilão de linha de transmissão que foi um sucesso, com investimentos superiores a 12 bilhões de reais. Teremos outro leilão de linha de transmissão também no segundo semestre. Então nós estamos muito animados em poder tocar todo esse programa e destravar o investimento no país, que é o mais importante, atraindo a geração de emprego. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realizou audiência pública para debater o impacto da reforma da Previdência nas carreiras dos agentes de segurança. A reforma da Previdência prevê alterações na aposentadoria dos policiais civis e federais. O texto aprovado na comissão especial propõe idade mínima que começa com 55 anos. Para os homens, será exigido 30 anos de contribuição, sendo 20 anos na atividade policial. Para as mulheres, 25 anos de contribuição e 15 como policiais. As regras sobre os valores das aposentadorias variam de acordo com a data de ingresso no serviço público. Quem entrou depois da instituição de planos de previdência complementar perde o direito à integralidade, ou seja, o valor do último salário que recebeu quando estava na ativa, e passa a receber o teto do INSS. Para debater as consequências da reforma, a Comissão de Segurança Pública da Câmara realizou uma audiência com representantes da categoria.
Os deputados presentes afirmaram que as alterações propostas na reforma são prejudiciais para a sociedade. Se nós formos tratar a segurança pública como um todo, no seu conjunto, apenas numa questão de números, de déficit previdenciário, de custo de aposentado, nós não estaremos efetivamente preocupados com segurança pública. Ter a sua vida piorada e muito, sendo obrigado a trabalhar de 55 até 65 anos na função policial, os policiais federais, os policiais civis. Os agentes penitenciários nem sequer estão contemplados dentro do relatório. Os policiais e bombeiros militares não estão na reforma da Previdência, mas podem ter alterações na aposentadoria posteriormente por meio de uma lei complementar. O representante da categoria teme que eles também sofram prejuízos e diz que as mudanças só vão piorar a segurança pública no país. O Brasil hoje vive uma situação na segurança pública que é caótica. Nós temos 60 mil mortes por ano, nós temos aí 50 mil estupros, assaltos, furtos, a imprensa noticia isso todo dia. E isso vai se agravar na medida em que os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores do Brasil e dos profissionais de segurança pública, que fazem parte desse contexto, estão sendo simplesmente retirados. O Conselho de Comunicação do Congresso discutiu o relatório do Tribunal de Contas da União que apontou desvios de finalidade na aplicação dos recursos do Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Os conselheiros vão propor mais transparência. Relatório do Tribunal de Contas da União indica que nos últimos 20 anos o governo arrecadou 85 bilhões de reais para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, mas apenas 5% foram aplicados na atividade fim da agência reguladora do setor, a Anatel. Entende-se que, embora o fundo arrecade muito mais do que o necessário para as atividades de fiscalização, que tem sido destinado para a Anatel, pode não ser suficiente para o desempenho de todas as suas atividades fiscalizatórias. O levantamento aponta que 52% dos recursos foram utilizados pelo Tesouro Nacional em gastos não identificados. Integrantes do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional criticaram o uso dos recursos do fundo para o pagamento da dívida pública. O quadro que o tribunal apresentou para nós é chocante, é muito triste, porque nós, enquanto brasileiros, entregamos bilhões para o governo federal, mas o dinheiro foi desviado para outras finalidades que não eram aquelas que estavam previstas na lei. Então, é uma situação lamentável, porque o grosso desse dinheiro é pago pelas pessoas pobres que têm um telefone celular. Então, fica uma situação de uma injustiça muito grande, na medida em que os pobres estão financiando os juros da dívida pública. O presidente do Conselho enfatizou as recomendações do TCU por mais transparência e mais atenção na aplicação de recursos pelo governo. O Conselho de Comunicação Social, como órgão auxiliar da Câmara e do Senado, portanto do Congresso Nacional, vai encaminhar às duas casas o relatório que hoje recebeu aqui. Me chama a atenção, por exemplo, quando o TCU recomenda mais transparência e mais atenção na aplicação de números que foram ditos aqui, números bilionários. Foi sancionada com diversos vetos a lei que regulamenta a segurança para estabelecimentos com aglomeração de público. A medida foi uma resposta à tragédia na Boate Kiss em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas. O incêndio da Boate Kiss em 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provocou a morte de 242 pessoas e deixou 680 feridos, a maioria jovens. Para evitar que a tragédia se repetisse, a Câmara discutiu e aprovou um pacote de medidas que foram agora transformadas em lei. A ideia era impor normas mais rígidas a serem seguidas por proprietários de estabelecimentos comerciais onde há aglomeração de público, como boates e salões de festa. Mas o presidente da República sancionou a nova lei com vários vetos aos dispositivos aprovados no Congresso. Tudo aquilo que eram avanços no sentido de definir com clareza a responsabilidade dos administradores públicos, garantir normas técnicas padronizadas, tudo isso foi retirado. Os trechos retirados da lei aprovada no Congresso dizem respeito a penas e multas para proprietários que não cumprem normas de segurança, responsabilização dos prefeitos em casos de tragédias e a proibição do sistema de cobrança com uso de comandas,
apontado como uma das causas do agravamento da tragédia em Santa Maria. No caso da Boate Kiss, aquele funil já estava pegando fogo, mas os seguranças que estavam ali fora não permitiram que jovens saíssem. Esse, menos de 1 minuto, poderia ter salvo muitas vidas. Mas para esse especialista do Corpo de Bombeiros, o acidente não foi provocado por falta de leis, mas o somatório de falhas que poderiam ser evitadas se houvesse mais conscientização. Mais importante que a legislação, nós consideramos seja o aumento da consciência preventiva de todos os envolvidos, dos empresários, dos órgãos públicos e das pessoas, porque somente isso vai aumentar o nível de segurança. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.